Muito bom dia para você que está acordando agora, se preparando para ir para o trabalho. Estamos iniciando mais um programa Meditações Ponto de Partida, não é? Lembrando que todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, estamos aqui. E aos domingos, às 8 horas, num debate mais amplo da Bíblia. Nós falamos ontem que nós iniciamos uma nova temporada falando sobre as bem-aventuranças. E eu falei de que as bem-aventuranças são conhecidas como um sermão, mas de fato não são sermão. Quem deu essa ideia foi Agostinho, no ano 400, mais ou menos, mas são ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro ensinamento das bem-aventuranças. Pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 13, assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado significa feliz. Em outras palavras, Jesus está dizendo então, felizes são os pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? Bem, se você analisar o texto bíblico e se você analisar as línguas, não é, que a Bíblia foi escrita, no caso aqui o grego, você vai entender que pobre de espírito são pessoas destituídas de riqueza, destituídas de posição, destituídas de poder. E Jesus, ele olha para esse tipo de pessoa de uma forma diferente do que a sociedade olha. Naquela época, as pessoas pobres eram consideradas pessoas rejeitadas por Deus, é isso mesmo. Muitos estudiosos da época achavam que um pobre, uma pessoa deficiente, estava pagando por um pecado seu ou de um pai, de um avô, de um antepassado. E Jesus agora, ele apresenta uma realidade que não era muito aceita na época. E ele diz assim, os pobres não são bem isso que vocês estão dizendo. Na realidade, quando eu vim a essa terra, Jesus dizendo, eu vim para mostrar a vocês valores diferentes. Lembre que Jesus é Deus e que Jesus veio como homem. E ele se esvazia. Tem um texto em Filipenses capítulo 2 que diz que ele deixou a forma de Deus, ou seja, ele sempre foi Deus. Não que ele deixou de ser Deus, mas ele deixou a posição de Deus e ele vem a essa terra e ele vive, não é? Para nos dar a oportunidade de entender de que é possível viver uma total dependência do Pai. E Jesus agora ele está dizendo assim, aqueles que são destituídos de riqueza, de posição, não é? Aqueles que são destituídos de honra, eles também são felizes. Como é possível ser feliz? Talvez eu esteja falando para alguém que está nessa situação. Bem, eu lembro, há um tempo atrás, muitos anos atrás, depois que saí da faculdade, fui pastorear algumas igrejas. E um dos trabalhos, não é, nosso como pastor é visitar as pessoas. E eu fui visitar uma senhora. E eu me recordo que ao visitar essa senhora, era por volta do meio-dia, a gente conversou ali, eu estudei a Bíblia com ela, orei com ela. E antes de me despedir, ela me convidou para almoçar. Era uma senhora viúva, bem velhinha, talvez aí seus 70 e poucos anos, quase 80 anos. E eu me recordo que a casa dela era muito simples. Ela tinha, na realidade, não é, poucos recursos, ou quase nada. O chão da casa dela era chão batido, ela não tinha nem piso. E eu me recordo que ela tinha pouca coisa, e eu imagino que os mantimentos dela também eram poucos, não eram muitos. Mas sabe o que me chamou a atenção? O pouco que ela tinha, ela me ofereceu. E ela disse, pastor, você tem que almoçar comigo. E eu disse, não. E eu até fiquei um pouco constrangido, porque eu estava vendo toda a situação, ela era uma pessoa simples, e eu não queria me aproveitar daquela circunstância. Mas ela foi tão incisiva no convite, que eu me constrangi e não tive como dizer não. Porque eu percebi de que eu seria mais prejudicial se eu dissesse não, do que se eu, na realidade, ficasse com ela. E eu lembro que eu comi ali com ela uma comida muito simples, não é? No seu jeito de fazer, mas dava para ver no seu olhar, na sua fisionomia, a alegria de alguém que estava oferecendo o pouco que tinha. É esse tipo de pessoa que Jesus está dizendo, feliz. Pessoas desprendidas, apesar de não terem, quem sabe, muito, não terem posição, não terem recursos, mas são pessoas que estão dispostas a fazer o máximo por aqueles que estão ao seu redor. Jesus disse, bem-aventurado, repito, os pobres de espírito. E aí vem então a afirmação, que é uma das mais lindas da Bíblia, porque deles é o reino dos céus. Você já parou para pensar que os valores de Deus são diferentes dos valores da sociedade em que nós vivemos? Ou talvez hoje você vê uma pessoa com um carro importado, com uma casa bonita, com uma roupa bem bonita, não é, de marca, e é o que realmente as pessoas valorizam, mas não é isso que Deus valoriza. Deus vê diferente, Deus vê o coração.
E quando eu falo coração, uma referência à mente, porque na época eles entendiam que o coração era a sede dos pensamentos. Deus vê as intenções. E é isso que Jesus está chamando a atenção aqui nas bem-aventuranças, nos ensinamentos de Mateus capítulo 5 que nós estamos estudando nessa temporada. Deus está dizendo, olhe como eu vejo, olhe como eu enxergo as pessoas. Se você quer saber um pouco mais, não é, desses temas da Bíblia, nós temos a oportunidade de oferecer um estudo bíblico gratuito. Como que você faz isso? Através dessa revista. Essa revista nós encontramos vários temas. Eu vou folhear aqui um pouquinho para você. Aqui você tem então o sumário, onde você tem temas como a Bíblia, a Trindade, a salvação, a volta de Jesus, o milênio e a morte, por exemplo, que acontece, não é, após a morte, vida saudável, a lei de Deus, o sábado e assim vai. São enormes, não é, possibilidades de conhecimento da palavra de Deus. Como que funciona esse estudo bíblico? Você tem então o tema, uma pequena introdução, e você vai ver aqui então algumas perguntas sobre a Bíblia. Por exemplo, esse tema é sobre a Bíblia mesmo, né? Então você tem aqui curiosidades e aí perguntas e você vai encontrar as respostas nos textos indicados aqui da palavra de Deus. Então eu convido você a pedir gratuitamente nesse QR Code e também nos acompanhar todos os domingos às 8 horas da manhã num debate bem interessante da palavra de Deus. E não esqueça, seguir a Bíblia, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até o próximo programa.